Acima de tudo, se nós analisarmos, boa tarde a todos, acima de tudo, se nós analisarmos aquilo que foi este Benfica, para já começou melhor do que as outras vezes, porque teve a melhor primeira parte e, percebes, valorizou. Normalmente o Benfica tem sido mais forte na segunda até, já quando as coisas às vezes até podem estar complicadas. Depois cheguei a uma conclusão muito simples. A solução do Benfica sempre esteve dentro do balneário. As peças é que estavam mal colocadas. Se me perguntas o que é que mudou, olha, não havia Richard Rios e foi necessário fazer aqui uma série de adaptações. Ou seja, que não foram adaptações, que no fundo foi colocar as peças nos sítios certos. Osnes no sítio certo, Leandro Barreiro a fazer de Richard Rios no sítio certo e, portanto, até fez o golo. Portanto, aí ele começa a vitória. Sudakov, atrás do ponta de lança, também se destaca, faz uma assistência para golo e, portanto, tem um dos melhores jogos ao serviço do Benfica. E depois, pasmos os dois extremos, que sempre lá tiveram. E os malamates, Prestiani e Sheldrup. Portanto, parece-me a mim que a solução estava lá. Parece-me a mim que José Mourinho se calhar andou a inventar durante este tempo todo quando sentiu uma obrigação de colocar sempre Richard Rios e dar-lhe aquele voto de confiança. Parece até que José Mourinho sentiu-se pressionado a colocar Richard Rios no sentido dos tais 27 milhões de euros que tinha custado e naquele estatuto que o jogador chegou ao Benfica. Agora, não tenho dúvidas que com as peças certas, nos sítios certos, o Benfica consegue uma vitória fácil. Não vou dizer que este Rio Ave é um super Rio Ave, que não é, mas vi, por exemplo, o André Luiz a justificar que não fazia sentido nenhum os 15 milhões de euros que o Rio Ave pedia, não fazia sentido nenhum os 20 milhões que depois veio pedir, não fazia sentido 10 milhões e provavelmente não fazia sentido 5. E, portanto, se o presidente do Rio Ave achava que conseguia enganar o Benfica, acho que não conseguiu e, portanto, acaba por até ter um jogador agora desmotivado, porque pareceu-me também um pouco isso. A verdade é que o José Mourinho conseguiu, efetivamente, com as peças que tinha, colocá-las nos sítios certos e as coisas saíram fluídas, mais fluídas do que é habitual. A minha dúvida aqui agora qual é? É se esta vitória foi apenas um solavanco, mais um solavanco deste Benfica de José Mourinho, que tem andado aos solavancos, ou se é aquele solavanco que vai permitir o carro depois encadeirar agora depois na Liga dos Campeões e depois a seguir com o Estrela da Amadora. E, portanto, gera-me essas dúvidas. Mas para já achei que foi o Benfica que conseguiu uma vitória fácil, apesar do segundo golo ter sido um autogolo, apesar de ter sofrido um golo, houve ali um domínio que não se tinha visto neste Benfica. E, portanto, acredito que José Mourinho tem que respeitar as peças que tem e, acima de tudo, colocar os jogadores onde eles dão rendimento. Uma coisa é certa, senti uma nova vida para este ano, começamos a ver essa nova vida, titular com regularidade, e agora Sheldrup também a ter uma oportunidade. Sudakov atrás do ponta de lança a render e, acima de tudo, até o mal amado de Leandro Barreiro, que eu às vezes não entendo tantas críticas que lhe são feitas, que ele próprio acaba por fazer um golo de cabeça, ele tem para aí metro e meio. Rafael, concordas com esta ideia? Ontem as peças estavam no sítio certo? Boa tarde. Sim, acho não explica tudo, mas acho que foi grande parte da chave para a vitória do Benfica. Muito se tem falado sobre o posicionamento de Sudakov, que ontem jogou no corredor central, a jogar mais como 10. O posicionamento dos outros médios também. Leandro Barreiro manteve a titularidade, mas jogou como 8 e não como 10, e, portanto, não foi ele o criador da equipa e fez uma exibição melhor do que aquelas que tem feito. Ganhou vários duelos, manteve-se bem posicionado, sem deixar de ter influência na área, e foi assim que fez 1-0 de cabeça e até esteve perto de 2-0 num movimento semelhante. E Auschwitz, que acho que é um dos jogadores que mais explica a exibição do Benfica de ontem, porque é diferente ter Richard Rios e é diferente ter Auschwitz. Sem ser um jogador tão exuberante, tem uma inteligência notável em todos os momentos do jogo e comandou a equipa quando a equipa tinha posse. E para termos ideia de um dado, ele fez 100 passes certos em 109 que tentou. Fez mais 31 do que o segundo Otamendi. Isso explica muito que a bola passou muito por Auschwitz. Fartou-se de recuperar bolas por estar sempre no sítio certo. E, portanto, Auschwitz, que é um jogador que vemos muitas vezes a jogar à direita, no centro do terreno teve uma influência brutal na forma como o Benfica comandou a partida. Sheldrup não esteve tão exuberante como os três médios que estou a referir, mas acho que pelo critério que tem, por ser inteligente na tomada de decisão, não é um acelerador nato, como é, por exemplo, o Lopes Cabral, mas permitiu ao Benfica ter ataques mais continuados, manter mais a bola, ligou-se bem com Dal, fez uma grande exibição e anulou por completo o André Luiz, como o Mário Figueiredo referiu. Estes 5 jogadores explicam boa parte da exibição do Benfica, mas sobretudo os três médios. Mudou muito a dinâmica, ter Barreiro a 8 em vez de 10, Auschwitz a comandar tudo o que o Benfica fazia
e Sudakov a ter combinações pelo corredor central muito mais presente no jogo do que aquilo que vemos quando joga à extremo esquerdo. Na sequência do que disseste já agora, parece-te que este meio-campo até pode ser, nesta altura, e não necessariamente sendo aqui uma análise à qualidade individual de cada um dos jogadores, mas um meio-campo que se adapta mais a este Benfica com as peças que tem do que, por exemplo, o meio-campo Enzo Rios, ou não? O Richard Rios, e ontem no Record na hora discutíamos a influência do Rios sobre a lesão, se olharmos para os melhores jogos de Rios, provavelmente são jogos com outro perfil daquele que foi ontem frente ao Rio Ave. Por exemplo, frente ao Nápoles, Rios fez a melhor exibição provavelmente ao serviço do Benfica, tinha muito espaço para galgar metros com bola, que é uma das grandes características dele, uma das suas maiores qualidades. Num jogo como o de ontem, que se exige que o Benfica tenha mais a bola, tenha mais inteligência nas suas ações, eu acho que ter Auschwitz no centro do terreno em detrimento de Rios faz mais sentido, porque ele, não sendo tão... se calhar vês o jogo e não é tão protagonista, parece não tão vistoso, porque ele está sempre no sítio certo, basicamente, a tomar as melhores decisões com e sem bola. Tem um posicionamento também notável, muito diferente de Rios, em que tem que andar em correrias, em vai-vens, em que muitas vezes o meio-campo do Benfica fica partido, e Auschwitz não permite isso. Eu acho que na grande maioria dos jogos, Auschwitz pode dar mais do que Rios, mas acho que Rios, quando voltar, até pelo preço que estou, pelo estatuto que tem, vai ser difícil ter Rios muitas vezes como suplente, tendo também dúvidas do outro lado, porque com Manu a 100% também pode dar muito ao futebol do Benfica, e Enzo tem qualidade para ser jogador importante também com bola, mas acho que ontem fica a demonstração que Auschwitz é mais influente no centro do terreno e que também Sudakov deve jogar no meio o máximo de vezes possível. Zé, achas que José Mourinho tira muitas notas neste sentido para os jogos que aí vêm? Quanto ao posicionamento de Sudakov, que tantas vezes aqui falámos que talvez o Benfica beneficiasse de facto de ele estar no corredor central e não fosse uma adaptação. O próprio Leandro Barreiro, que goste-se ou não, é sempre um lutador dentro do campo, dá sempre algo ao Benfica. Auschwitz também não ser sacrificado para as alas. Achas que José Mourinho poderá olhar para este plantel de forma diferente depois do jogo de ontem ou não? Boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores do jornal. Eu sou levado a concordar com aquilo que o Rafael disse. Eu acho que a mudança de posicional, e até de alguns protagonistas, não muitos, não explica tudo. Desse ponto de vista, acho que percebo as palavras de Mourinho quando ele fala em dinâmicas. As dinâmicas dependem muitas vezes mais da forma como a equipa se articula do que propriamente posicionamentos ou até desenhos táticos. Agora, já na segunda parte com o Porto isto se viu, e ontem voltou a ver-se, mas repara que pode haver outro tipo de explicações. Até o facto da equipa, porventura, estou só a aventar hipóteses, não quer dizer que elas correspondam à realidade, ter-se libertado mentalmente ou psicologicamente com o bom jogo que fez no Porto, apesar de ter sido eliminada da Taça. O facto é que esta primeira parte que o Benfica fez em Vila do Conde é uma primeira parte de qualidade, indiscutivelmente. O Benfica marcou 2 gols, podia ter marcado 4 ou 5. O Benfica esmagou literalmente a equipa do Rio Ave na primeira parte. Já desculpas, no Dragão, como referias, quando o Richard Rios tem a infelicidade da lesão, o Benfica, com a troca que José Mourinho é obrigado a fazer, também parece crescer. Portanto, parece haver essas dinâmicas diferentes, não é? Sem Rios, não é? Já tive a oportunidade de o dizer, tanto na quinta-feira de manhã aqui, como na quinta-feira à noite na CMTV. É verdade, é um facto. Repara, este Benfica a jogar com extremos, obviamente, quer dizer, podem não ser os extremos que Mourinho quer, mas evidentemente que a equipa fica mais larga, mais aberta e há mais apoio a Pavlidis, que curiosamente, vê lá tu como é que o futebol é. Vá-se lá perceber isto. Pavlidis nos últimos 2 jogos não tem estado bem. É extraordinário, não é? Quer dizer, antes com 5 médios e um avançado fez hat-tricks, etc. Também houve jogos que o Benfica, como sabemos, perdeu com o Braga e perdeu com o Porto. Mas, na verdade, nestes 2 últimos jogos com mais apoio, com mais presença ofensiva, tem estado pouco feliz. Eu acho que são situações que acontecem em futebol e que não derivam nem de uma coisa nem de outra. Agora, jogar com extremos, Auschwitz a jogar... Eu acho que a principal mudança, e concordo contigo, Rafael, é Auschwitz a jogar na posição dele. Porquê? Auschwitz já teve 3 treinadores no Benfica, era um médio centro de origem, não propriamente um 6, ele tem estado mais recuado até comparativamente a Barreiro. Ontem, por exemplo,
Mas o que é facto é que era por ali que ele jogava, num 4-3-3, nos Países Baixos. E de facto, desde que chegou ao Benfica, nem com Roger Schmidt, nem com Bruno Lage e poucas vezes com Mourinho, ele jogou nesta posição. Acaba sempre por estar a assumir vagas de lesionados, falta não é? toda a obra, Exato, é verdade. sim. E é verdade, concordo. Aursnes tem uma dinâmica, lá está, que faz com que rode a bola, que tenha uma amplitude de um raio de ação superior, por exemplo, a Barrenetxea. Não estou a pôr em causa a qualidade de Barrenetxea, porque eu acho que quando ele estiver bem ele vai jogar, provavelmente com Aursnes, e depois há a questão do Rios e já lá vou. Sudakov, a 10, tem nada a ver.